Celino, Areal e Materiais de Construção lança promoção. Areia 1 metro R$60. Levando 5 metros você paga apenas R$250. E mais, brita, parte elétrica e acessórios em geral para sua construção é no Celino, Areal e Materiais de Construção. Rua João Jasbique, atrás do Brizolão, bairro 17 em Pádua. Ligue ou chame no zap 22 981 61 9087. Areal Celino, direção de Geraldo Celino e família. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado. Na Rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800 3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Vidraçaria e Serralheria Pádua Vidros. O serviço que você procura com a qualidade que você exige. Trabalhamos com vidros comuns, temperados, espelhos comum e bisotado, box, portas e janelas, portões, armários de pia e esquadrias em alumínio em geral. Ligue e peça um orçamento sem compromisso. 22 98813 0596 98161 4730 e 98160 6722. Vidraçaria e Serralheria Pádua Vidros. Rua Projetada Quadra C, em frente à Igreja Metodista Campo Alegre, em Pádua. Direção de Ângelo e Leonardo. O que era bom, agora vai ficar excelente! Restaurante Recanto do Sabor em novo endereço, em frente ao Plano SAF, com muito mais espaço, conforto, excelente localização e a qualidade ímpar que você já conhece. Temos self-service sem balança a R$17,90, servindo uma vez com 2 pedaços de carne e com balança por apenas R$38,99. Também temos quentinhas grande e pequena. Disque Delivery 22 98183 2696. Restaurante Recanto do Sabor. Direção Tiquinho e Família. Uma família para servir a sua. Neste sábado, dia 20 de novembro, no programa Microfone Aberto aqui na Rádio Ritmo 104,7, das 9 às 10 da manhã, a jornalista Neia Gesualdi entrevista o doutor em Ecologia, diretor do projeto Piabanha, Guilherme Souza. Em pauta, o que é Piracema? A importância da preservação dos peixes em nossa região nos meses de novembro e fevereiro. Ouça, assista pelo site www.ritmo104.com.br, pelo Facebook FM Pádua e baixe o aplicativo na Play Store. Rádio Ritmo 104. Compartilhe com seus amigos. Microfone aberto. Entrevista com convidados. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Ritmo FM, entrando no ar mais uma edição do programa Microfone Aberto. Hoje o convidado é muito especial, como todos os outros, e com um tema muito pertinente, a Piracema. Vou conversar com o diretor técnico do projeto Piabanha, ele é doutor em Ecologia e Recursos Naturais, Guilherme Souza. Guilherme, mais uma vez bem-vindo à Rádio Ritmo FM. Eu recebo você com o maior carinho neste sábado, aqui na 104.7. Tudo bem? O microfone aberto é todo seu. Bom dia, Neia. Bom dia, ouvintes. Eu espero que tenhamos um bom bate-papo, né, e a gente consiga esclarecer um pouquinho esse fenômeno natural que é a Piracema. Então, Guilherme, para começar, primeiro um bom dia especial para os ouvintes da rádio. Esse é um tema muito importante para o ecossistema de um modo geral. Você é um especialista da área e sempre procura as fontes mais especializadas para a gente poder fazer esse bate-papo e buscar informações legítimas. O que é a Piracema, Guilherme? Como entender a Piracema? Então, a Piracema é um fenômeno muito antigo, né? Mais antigo que o descobrimento do Brasil, né? Quando eu falo antigo, no sentido de um grupo de seres humanos terem percebido
que, num dado momento, os peixes mudavam de comportamento durante o período do ano. Isso é quando o ambiente passava por ligeiras transformações e, num dado momento, por grandes transformações. Quando eu falo ligeira, seria aquelas primeiras chuvas de setembro, né? E quando o tempo começa a ficar mais quente, né? Em outubro chove um pouco mais, em novembro cai aquela pancada de chuva. E aí os peixes se agrupam, saem de diversos pontos da sua bacia hidrográfica e começam a se reunir em grandes cardumes. E naquele momento que o rio está bem cheio, eles sobem rio acima, né? E por que eles não se perdem? Porque a fêmea começa a liberar odores na água que atraem os machos, ou vice-versa. E aí forma-se grandes cardumes e os peixes sobem, fêmea nadando lado a lado com o macho nadando lado a lado com a fêmea liberando os ovócitos, né? E o macho espermatozoide, onde acontece a fecundação no meio líquido. E aí, como o ambiente está muito caudaloso, os ovos vão descendo no meio da correnteza e indo parar em regiões mais baixas, né? Como, por exemplo, na nossa região, em Campos dos Goitacazes, né? Então, a área de Itaocara como uma área de reprodução, a área de Santo Antônio de Pada também como uma área de reprodução, e a área e o sítio lá de Campos como a área berçária. E aí foi denominado que esse fenômeno foi nomeado como piracema, pira, peixe, sema, subida, isso pelos índios que aqui viviam. Bacana. Guilherme, fala para gente qual a importância de se conservar os peixes que fazem a piracema, nesse ecossistema todo. Então, existem algumas explicações que são justificáveis, né? Uma delas, que os peixes de piracema são aqueles que possuem valor comercial, são os peixes grandes, né? Então, em sua maioria, todos os peixes que se prestam à pesca artesanal ou à pesca esportiva, né? Na pesca esportiva ainda mais, são os peixes que precisam migrar rio acima. São aqueles peixes que não toleram fragmentação por barragens hidrelétricas, ou seja, qual fragmentação for no rio, porque impede essa subida, né? E você pode explicar um pouco mais sobre as espécies? Então, mas isso daí causa um impacto econômico na vida desses profissionais, né, que vivem da pesca. Então, só aí é um problema muito grande na vida dessas pessoas. Uma outra justificativa é que um ambiente aquático, né, ele é formado por vários tipos de comunidades de espécies diferentes, né? Sejam organismos vegetais, sejam organismos microscópicos, sejam os macroscópicos. Entre os macroscópicos, né, que são aqueles maiores, tem aqueles que possuem ossos e aqueles que não possuem ossos, os insetos e os peixes, né, tartarugas, cágados, jabutis, jacarés, enfim, pássaros, todos estão ligados nesse mesmo ambiente. Então, quando você tira desse agrupamento de espécies que convivem, de certa forma, entre si, uma depende das outras, você causa uma lacuna nessa cadeia. E aí, esse arranjo, que é de milhões de anos, passa a ficar desarranjado e passa a trabalhar de maneira descoordenada, que nada mais é que um impacto ambiental. Correto, que é gravíssimo. Guilherme, eu estou vendo você só um pouquinho para cima, lembrando que a gente é multimídia e você pode acompanhar também essa entrevista através dos canais digitais
O site da Rádio Ritmo é www.ritmo104.com.br. Tem também o Facebook da Rádio FM Pádua. E, para quem está ligando o rádio agora, eu sou a jornalista Neia Gesualdi, estou recebendo com o maior prazer, com o maior carinho, o diretor técnico do Projeto Piabanha, que é o doutor Guilherme Souza. Guilherme, essa questão aí da sobrevivência, da pesca artesanal, como os pescadores artesanais estão organizados para conviver com esse período de defeso? Do defeso, né, como se diz. Deixa eu só voltar na questão anterior, é que claro. Quando a gente fala das espécies, né, de Piracema, quando a gente fala de um ambiente adequado, nós estamos falando de um rio. Um rio nada mais é que um corpo d'água que flui, que corre, que possui correnteza, que possui áreas de remanso, áreas de cachoeiras, né? Então, esses peixes precisam desse ambiente, né? E os peixes migram, eles saem de uma região e vão para outras, que são tipo as rodovias dos peixes, né? Os rios são as rodovias. E aí, o ser humano se estabelece nessas rodovias. Por exemplo, existe uma comunidade pesqueira que mora bem próximo de vocês, que é a APED, que é a Associação de Pescadores que fica em Palmas. Então, ela congrega, né, pescadores de Pádua, pescadores de Ibitiguaçu, e aquela região mineira de Palmas e Leopoldina e Cataguases. Já na região de São Fidélis, existe uma grande colônia, que é a Z21, presidida pelo pescador Cirlei Ornelas. Só para vocês terem uma ideia, essa colônia, que é o órgão máximo da pesca territorial, né, numa região, ela possui 350 associados. Essa fica em São Fidélis. Mais abaixo, nós temos uma outra colônia, que é a Z2, que fica lá na foz do Rio Paraíba do Sul, em São João da Barra. Ao longo desse trajeto entre São Fidélis e Campos, existem 3 associações de pescadores, né? A da Coroa, a Associação de Campelo, do Campelo, e uma outra que eu não me recordo o nome. E, como a gente está falando de hidrovia, no Rio Muriaé, que é um afluente do Paraíba do Sul, né? Ele desemboca lá em Campos, existe também uma colônia de pescadores em Itaperuna. Então, desculpa. Então, estamos gravando com um queridíssimo Guilherme Souza, falando sobre a Piracema, pessoal. Lembrando, Guilherme, porque o ouvinte de rádio é muito rotativo, né? A Piracema começa exatamente agora em novembro e termina... Em fevereiro. Só terminando essa situação. E aí, os pescadores se agrupam aonde são em regiões que são altamente produtivas de espécies, com as espécies de Piracema. E como que ele convive com a Piracema, né? Respondendo a sua pergunta, a sua indagação, a Piracema começa no dia 5 de fevereiro, de novembro, né? No início de novembro, e termina no final de fevereiro, mais precisamente no dia 28 de fevereiro. Quem estabelece esse período, que é chamado de período do defeso, né, é o IBAMA. Então, ele emite uma portaria, né, paralisando a pesca nesse período, porque é o período de reprodução dos peixes. E aí, como é que fica o pescador nesse processo? Ele fica da seguinte maneira: ele é um beneficiário especial perante ao Ministério do Trabalho. Então, ele tem direito a receber um seguro-desemprego, ou seja, um salário mínimo por mês, enquanto for decretado a Piracema, o período do defeso, né? Agora, é suficiente ou não é suficiente um salário mínimo?
para manter cada família de pescadores. Às vezes, uma família tem 5 pessoas, 6, 7. É suficiente? É isso que a gente tem que botar em questão. Outra coisa, outro detalhe importante, esse pagamento é desembolsado no momento oportuno para eles? Na grande maioria, não, ou em sua totalidade, não. Por exemplo, paralisando a pesca no dia 5 de novembro, o pescador só vai receber, teoricamente, no dia 5 de dezembro. Só que ele não tem uma reserva financeira para ficar paralisado um mês. E aí? E aí, muitos, sem ter como manter suas famílias, vão para dentro do rio e praticam a pesca, que aí é encarada como pesca predatória, né? Então, resolver essa questão de subsistência, sobrevivência e evitar contravenções penais, né? Porque aí, se for pego, com certeza vai ter muito problema, porque fiscalização. Então, em se tratando do nosso país, onde, infelizmente, a fiscalização não é bem feita, a abordagem também não é bem feita, existem relatos que os pescadores apanham, né, à noite, naquele cantão escuro, existem relatos que o pescador retiram as redes do pescador e o próprio agente da lei guarda para ele essa rede e depois essa rede é utilizada. Então, existem todos esses relatos que não estão dentro da conformidade. E tem uma outra situação que é muito agravante no processo, é que, geralmente, esse seguro-desemprego atrasa em torno de 60 dias. Até chegar... Já chega tarde. E ainda atrasa mais 30 dias. Então, o pescador se vê numa situação muito complicada, ficar 60 dias sem receber. Aí eu jogo essa pergunta para a sociedade: quem consegue, hoje em dia, um chefe de família, pode ser engenheiro, pode ser biólogo, pode ser um médico, ficar 60 dias sem receber? Né? Aí nós temos um paradoxo bastante sério, se você me permite colocar. A importância de conservar os peixes e fazer o ecossistema, e a questão dessa lacuna financeira até que os pescadores consigam receber seu primeiro salário mínimo, que já é pouco. E a gente está falando, você jogou isso bem para a sociedade. É uma reflexão, Guilherme. Como resolver uma isso? Reflexão. Quem possui uma renda um pouco maior ainda tem crédito. Ele consegue cair no cheque especial, né? Ele consegue pegar um empréstimo, né? Então, existem mecanismos de subsistência. Você vai pagar juros? Vou pagar juros, mas eu tenho crédito. E, geralmente, o pescador não tem essa possibilidade de crédito. Então, a situação é muito complicada para essa classe, né, que são os pescadores. Então, antes de falarem, pois o pescador é culpado, eu acho que tem que ter uma visão mais objetiva da questão, antes de se falar qualquer coisa, né? Porque o pescador é um profissional como outro qualquer e que possui seus problemas, né? Burocráticos também. Correto. Você, como diretor técnico do projeto Piabanha, teoricamente falando, você teria, assim, uma solução inicial para isso? Existe um projeto em andamento para que se resolva isso na balança, que equilibre tanto a conservação ambiental dos peixes quanto a sobrevivência dos pescadores? Então, em função disso, nós firmamos uma parceria com a colônia de pescadores E21 de São Fidélis e algumas associações, e estamos tentando entender como funciona essa dinâmica atual da pesca. Nós já fizemos esse trabalho
uns 10 anos atrás, as coisas se modificam, né? Novas apetrechos de pesca são utilizados, e nós fizemos esse diagnóstico da pesca. A partir desse diagnóstico, nós vamos fazer uma cartilha de boas práticas pesqueiras, né? Tipo, qual o tamanho ideal para um peixe ser pescado? Né? Qual o tamanho de malha que deve ser utilizado? E por aí vai. Porque se a situação está grave, né, e nós continuarmos a praticar uma pesca que nós retiramos do ambiente os peixes menores, aqueles peixes que ainda não se reproduziram, a tendência é a gente diminuir, um ano depois, o número de reprodutores no rio. Então, isso vai trazendo uma bola de neve negativa, né? Porque menos reprodutores, menos ovos, né? Então, a gente está na fase final do diagnóstico e já elaborando a cartilha para ser discutida com a classe pesqueira. Sobre mudar a política pública, é uma coisa mais complexa, que precisa ter todo o apoio da classe política, né? A ponto de eles se atentarem, né? Eu estou falando o governo federal, seja de qual partido for, se atentar sobre o desembolso, né? Para que isso não atrase muito, né? Que facilite com que esse dinheiro chegue na ponta da onde ele tem que chegar. Correto. Então, aí nós já abordamos uma questão, você abordou uma questão, estamos esmiuçando um pouco ela, e você já tem, de certa forma, aí, já tem um projeto, melhor dizendo, que é a cartilha educativa, né, para poder orientar melhor esses pescadores quanto ao tamanho ideal do peixe a ser pescado. E isso também envolve determinadas espécies que podem ser pescadas ou não, que aí dificulta mais ainda, né, a fiscalização. Como é que é isso? Desculpe dar rindo, porque eu estou suspirando, porque o assunto é tão complexo, né? Essa pergunta... É minucioso, né? Você fica um pouco de mãos atadas, né, para poder responder, mas não é difícil, vou tentar responder de uma maneira que todos consigam entender. Nós estamos olhando, vamos supor que eu estou olhando para o rio, eu estou vendo uma estrutura composta por diversos tipos de peixes. Peixes, correto. Eu vou falar de diversas categorias. A categoria dos peixes que não desovam na Piracema, que são os carais, que são as traíras, que são os cascudos, e estou vendo um outro agrupamento, que são os que desovam na Piracema. A piamanha, o piau vermelho, o piau branco, o dourado, a curimatã, né? Então, são mais ou menos esses. E existem, dentro desses agrupamentos, e do outro agrupamento que eu falei, dos que não desovam, aquelas espécies que, infelizmente, foram colocadas no rio. Sim. O ser humano, por paixão por determinada espécie, viajou ou comprou de uma fazenda que produz o peixe e, por decisão própria, infringindo as regras sociais, as regras políticas, as regras da boa convivência, que é a Constituição, que são as leis ambientais, resolve, por conta própria, soltar esse peixe no rio, como é o caso do tucunaré, por exemplo. Os pescadores, em sua maioria, os esportivos, sim, aqueles que viajam para a Argentina, aqueles que viajam para a Amazônia para pescar o peixe, acham que o Paraíba do Sul precisa ter essa espécie, eu vou estar ajudando, soltando. Só que ele está causando um impacto ambiental irreversível, que é soltar... isso que eu quero formular a pergunta, que eu acho que é bem interessante a gente destacar a sua colocação, quando a gente está falando isso em âmbito nacional, né? A gente está falando da política em âmbito federal,
nacional. É muito pertinente essa colocação sua, até para a gente entender qual é a consequência quando se traz esses peixes que não pertencem àquele, vou chamar de ecossistema, tá? Aquele determinado rio, aquele caminho d'água, e ele é colocado junto com os outros peixes. O que acontece a longo prazo em questão de desequilíbrio para a reprodução dos peixes, sejam eles que pertencem que fazem a piracema ou que não fazem o processo de piracema, o fenômeno. Primeiro, deixa eu explicar, para ficar mais claro para o ouvinte entender. E todo mundo já bebeu água naquele filtro de barro, aquela coluna de barro. Sim. Sabe qual? Que era muito usado e ainda é usado na zona rural. Imaginemos uma coluna de barro com vários tachos. Cada tacho é um filtro. Geralmente, essa coluna de barro é formada por duas colunas, né? A de cima, onde fica a água, onde tem a vela e tem o reservatório embaixo. Imaginemos que na natureza existe um filtro desse de barro muito comprido com vários segmentos. Cada segmento é uma barragem para o peixe, é uma limitação para o peixe. Então, vamos supor que um é a temperatura, o outro é a altitude, o outro é o relevo, o outro é se bate muito sol, se não bate muito sol. Então, cada peixe passa por esses filtros e vão desaparecendo, porque a natureza foi eliminando. Isso numa escala de milhões de anos. Então, um peixe encontra um parasita, o parasita limita a presença dele naquele ambiente, naturalmente. Uma outra espécie predadora, seja ela peixe ou não, começa a limitar a presença dessa espécie. E ela se estabelece ou não. E aí, o ser humano resolve quebrar essa regra. A partir de hoje, as espécies não precisam passar mais por esse filtro. E aí soltam um peixe que, naquele ambiente que foi solto, por exemplo, no Paraíba do Sul, não tem um predador para ela. Ou não tem um parasita para ela. Porque eles não reconhecem aquela espécie. E aquela espécie consegue se reproduzir com mais facilidade, estabelecer uma população com mais eficiência. E, em alguns casos, essa espécie sequer tem valor comercial. Ela destrói aquela que tem valor comercial. Entendeu? Então, isso está acontecendo em larga escala. O meu grande medo, só para vocês terem ideia da problemática, o Paraíba do Sul hoje conta com aproximadamente 170 espécies. No último levantamento que nós fizemos e trabalho que nós participamos da publicação, nós constatamos que 30% dessas espécies, de 30% a 39%, são de espécies invasoras, não nativas. Veja bem, olha o problema. E não existem relatos no planeta Terra que você consegue tirar essa espécie do novo ecossistema que ela entrou. Não tem como jogar bomba, jogar veneno. Os Estados Unidos estavam procurando uma maneira de tirar um peixe lá jogando veneno. Só que você vai matar toda a comunidade que está ali convivendo com aquela espécie. Né? No Rio Nilo, num rio africano, soltaram a perca do Nilo. Acabou com as outras espécies. E existem N exemplos que falam dessa problemática, entendeu? Que é a introdução das espécies exóticas. Aí eu lhe pergunto uma coisa, Ney. Imaginemos que uma pessoa amante da natureza vá numa loja de peixe, de aquário, e compre uma piranha. Já é vendido piranha em loja de aquário. Quem é a piranha? Um peixe altamente voraz, um peixe que não precisa fazer piracema, desova em água parada, e aí você
né? Uma pessoa que você conhece ama o aquário, a mãe ou a irmã, tem um peixe lindo com a cauda bonita, aí o filho dessa família compra porque quer ter uma espécie diferente e joga no aquário. A piranha vai comer a cauda do peixe que a mãe adora, a mãe vai pegar esse peixe, vai jogar no vaso sanitário. Infelizmente, muitos vasos sanitários não estão conectados à rede de esgoto, esse peixe vai parar no rio. Ou, em alguns casos, a mãe ou o filho ou o tio, com pena de sacrificar o peixe e achando que está fazendo uma boa ação, vai, bota num balde ou no saquinho e solta no rio. Porque quer colaborar com a natureza. E aí vai que outra pessoa fez a mesma coisa, e é uma fêmea e um macho, o que acontece? Esses animais vão se reproduzir, simplesmente acaba com a pesca artesanal, porque a piranha, ela não vai atacar as pessoas. O peixe, quando malha na rede, ele sangra. E a piranha entra comendo o peixe e entra comendo a rede. Eu já trabalhei no Pantanal e vi. Entendeu? E na bacia do Rio Doce, a piranha ocupou determinadas lagoas onde as pessoas já não podem mais tomar banho, porque estão sendo... recebe uma mordida. Se você se feriu, aí já era. Está sangrando, o bicho vai atacar. Guilherme, você desculpa a colocação, Guilherme. Na verdade, pessoal, estou conversando com o doutor em Ecologia e Recursos Naturais, Guilherme Souza. Para quem está ligando o rádio agora, vale sempre lembrar que hoje o bate-papo aqui do Microfone Aberto é sobre a piracema, a importância da piracema. Guilherme, se eu entendi bem, você enfatiza, por favor, quando se torna comercial a questão da espécie de peixe, a piranha no caso, e aí ela acaba sendo altamente selvagem aos peixes mais frágeis, isso coloca em risco toda a questão reprodutiva dos outros peixes, não é isso? Sim, existem dois tipos de impactos que são diferentes, mas eles se encontram num determinado momento. Primeiro, ela vai predar os peixes pequenos, que são os peixes que fazem os filhotes oriundos dos peixes de piracema. Imagine um quartel-general. O general ele está lá em cima, mas a base do quartel não é composta por oficiais, é composta por soldados, por recrutas, que eles vão galgando ao longo dos anos e vão chegando a patentes mais elevadas, até, quem sabe, se tornar uma patente elevada. No ambiente, a mesma coisa. Um dia, ele é um embrião. Meses depois, é um juvenil. Um ano depois, é reprodutor. 2 anos, né? Ele se torna reprodutor. E aí, se a piranha entra comendo os filhotes, vai ter um déficit de reprodutores. Tendo um déficit, diminuição de reprodutores, vai ter diminuição na piracema daqui a 3 anos, de menos ovos, menos espermatozoides, menos embriões, menos juvenis, e assim sucessivamente. Então, isso vai causar um impacto lá, né? E o outro impacto, esse impacto é na biodiversidade. Afetando a biodiversidade, você afeta a classe social, que é o pescador. O pescador não injetando mais dinheiro naquela sociedade, que vai causar um problema econômico, vai contribuir com um problema social no comércio local. Então, uma espécie pode causar um problema a nível de cadeia de produção, que eu posso falar um pouquinho mais do que eu vi no México quando lá estive. Sim, é muito importante essa visão sua, tanto você tem do Brasil e da nossa região, quanto do exterior. Eu queria voltar, Guilherme, se você me permitir, em relação às colônias que existem aqui no Rio Pomba. Elas se estendem do Rio Pomba, começam onde? Quantas são?
quais as importâncias dela e como elas se iniciam? Elas são, digamos, dependentes de iniciativas de pescadores ou são colônias naturais? Desculpa a pergunta, porque com um olhar leigo eu preciso fazer com que o ouvinte entenda. Então, vamos lá. Vamos distinguir as coisas. Existe a Associação de Pescadores e existe a colônia. A colônia é o órgão máximo da pesca naquele território. Por exemplo, a associação por si só, ela é uma pessoa jurídica, né, que reúne os associados daquela microrregião. Vamos falar da associação da APED, é presidida pelo pescador Anderson, um amigo até pessoal, muito ligado a essas questões ambientais. Ele preside uma associação que agrupa os pescadores que estão mais próximos à barragem hidrelétrica de Barra do Braúno, que fica em Palmas, né? E aí, em Parauquena, existe uma outra associação de pescadores. Essas associações, elas precisam estar coligadas a uma colônia, porque é através da colônia é que a confederação dos pescadores é reconhecida. Então, existe associação, colônia e uma confederação estadual que está ligada a uma confederação nacional. Então, os recursos chegam através da colônia. Então, o pescador, anualmente, precisa ir até a colônia, seja ele registrado na associação que for. Então, a importância da colônia é muito grande. Então, no Rio Pomba não existe colônia, existe, que eu tenha conhecimento, 3 associações no trecho que compreende aí Rio acima e Rio abaixo, onde Pádua está no centro, que é a APED, a de Parauquena e a associação que é presidida pelo seu Gesael, de Pádua, uma pessoa também muito sábia. E aí, no Rio Paraíba do Sul, o Pomba é um braço do Rio Paraíba do Sul, né? Aí, em Pirapitinga, que é acima, que é vizinho a Pádua, existe uma associação de pescadores também, de Pedra Furada, e aí vamos descendo. Em São Fidélis tem outra, que é a colônia, aí é uma colônia. Entre a colônia Z21 e a Z2, né, a Z2 está em Campos, existem 3 outras associações de pescadores. Então, a gente está falando, Néia, de um universo de aproximadamente 1.000 pessoas, sem considerar os pescadores da associação da colônia, que está lá em Itaperuna, no Rio Muriaé, que é um afluente do Paraíba. Então, a gente está falando num universo demográfico de 1.000 pescadores. Se cada pescador... Aí nós estamos voltando para a questão da sobrevivência desses pescadores, né? Que é a questão que você, pelo que percebi, preocupa mais. Conservar os peixes e dar o sustento necessário para essas famílias. Aí você fala da cartilha. Não, porque não tem jeito, né? Porque a gente está falando de um universo não de 1.000 pescadores, a gente está falando de um universo de 5.000 pessoas. Se cada pescador possui em sua casa mais 4 integrantes, nós temos 5.000 pessoas que vivem direto ou indiretamente da pesca. Impactante socialmente, impactante. Entendeu? Agora, Guilherme, essa cartilha educativa que você citou, com o objetivo de informar cada vez mais os pescadores sobre evitar, por exemplo, o comércio da piranha para que ela não consuma as demais espécies, e isso é um grande risco, ficou bem explicado, e também não pesque fora da época legal, digamos assim. Existiu muito, não sei se agora, a questão da preocupação com as barragens hidrelétricas, que são necessárias, mas que também
mudam o curso da água. Isso chegou a interferir em algum momento aqui no Rio Pomba? Houve esse debate em algum momento no passado? Sim, houve. Barra do Braúna, a hidrelétrica Barra do Braúna, que era da antiga Brookfield e agora é Elera, acho que é uma empresa francesa, ela fragmentou, dividiu o rio em duas partes, o rio acima e o rio abaixo. O rio abaixo pega de Palmas até a Peribé, o trecho devem ser aproximadamente uns 40, 50 quilômetros, e o rio acima, de Palmas até Astolfo Dutra. Depois tem várias outras hidrelétricas, aí o rio está morto. Né? Aí o rio está morto. Só para você ter uma ideia, esse trecho do Pomba, eu estudei muito bem, de Pádua para baixo, foi motivo do meu doutoramento, em 2014. O Rio Pomba, naquela paisagem do momento, né, naquele momento, que foi no período de novembro a março, que eu estudei, de 2012 e 2013, o Rio Pomba foi o lugar que mais mandou ovos e larvas para a calha do Paraíba do Sul. De peixe. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esse pedacinho que ainda sobra de Rio Livre, que é de Palmas para baixo, e esse pedaço do Rio Pomba, quando ele encontra o Paraíba do Sul, que ele ainda tem um pedaço de 180 quilômetros até chegar na Foz, ainda tem de Itaocara até Além Paraíba mais 60 quilômetros, e acima, em torno de 60, ainda mantém as hidrovias funcionando. Se ainda existe peixe, é porque ainda não quebraram essas rotas migratórias. Só que, quando em Palmas chegou um empreendimento, não foi bem explicado, ou foi bem explicado, eu não sei te dizer, e não teve manifestação contra o empreendimento. E foi estabelecido o empreendimento hidrelétrico. Agora não tem mais como reclamar. Está posto. São impactos irreversíveis. Rio acima. Nós saímos procurando Rio acima para um trabalho para a ONU, procurando o surubim do Paraíba do Sul, o cachimbau-boi, a piabanha, a pirapitinga, e não encontramos. Mas são os animais focais que nós trabalhamos no projeto Piabanha. Guilherme, existe a possibilidade deles estarem extintos? Sim. Mas pode ser que um trabalho mais aprofundado ainda encontrem esses animais lá. Mas se eles ainda existirem, né, eles estão em baixa populacional muito grande, que se não tiver uma ajuda do ser humano, pode ser que eles desapareçam localmente, sim. Eu estou fazendo uma pesquisa rápida enquanto você fala aqui, e vou até ler o parágrafo, diz o seguinte: diante do problema causado pela implementação de barragens, hoje existem leis que garantem a criação de mecanismos de transposição para peixes. O que significam esses mecanismos de transposição para peixes? Muito boa pergunta, Néia. O peixe migra por duas coisas. Uma, para se alimentar, ele sai de um sítio, de uma localidade, e vai para outra para procurar o recurso alimentar, né? Então, isso acontece, em sua maioria, fora da Piracema. Uhum. E existe aquela migração reprodutiva, que o animal ele é estimulado a reproduzir quando o rio aumenta de volume, a temperatura atmosférica aumenta, a cor da água diminui a transparência, porque fica barrento na época da chuva. Então, isso promove com que o peixe se agrupe e suba o rio. Né? Então, isso é o processo da Piracema. Agora, volta a pergunta, por gentileza. Então, a gente falou sobre a implementação para poder dar esse equilíbrio. Eu lembrei. E aí foi criado
o sistema de transposição, né, como uma medida compensatória. Né? Não é o empreendedor que resolveu ser bonzinho e fazer uma passagem artificial rio acima. Não. São medidas impostas pelo órgão fiscalizador. No caso, o órgão estadual de cada estado, quer dizer, o órgão ambiental de cada estado, ou o IBAMA, se for um rio federal. Só que, Neia, na grande maioria dos casos, né, não adianta você tirar o peixe de um ambiente que ainda existe área de reprodução e área berçário, como a região de Pádua, Itaocara, Cambuci, São Fidélis, que ainda tem a Baixada Campista como uma área berçário, e você tirar esses peixes, botar uma escada de peixe lá em Barra do Braúna, em Palmas. O que é uma escada de peixe? São piscinas formando degraus sobrepostos que o peixe vai subindo. E aí para poder compensar a dificuldade que a barragem hidrelétrica impõe? Exato. Aí o peixe, ele aprendeu que onde está descendo d'água é a correnteza, ele vai subindo. Nem todas as espécies se formatam ou aprendem a subir aquela escada de peixe. As que aprendem, elas sobem, mas quando elas chegam lá em cima, que deve ter 30 metros o reservatório, de 20 a 30 metros o reservatório de Barra do Braúna, ou mais, encontram um lago, que é o reservatório da hidrelétrica. Só que há milhões de anos, a natureza ensinou para o peixe de piracema que um lago não é o ambiente da espécie de piracema. E o peixe não reconhece aquele ambiente como área de reprodução. Aquela calmaria toda. Aquela calmaria toda. Calmaria toda, de 30 metros de profundidade. E lá embaixo não tem oxigênio, muito menos tem oxigênio. Lá embaixo. O que acontece? Aí, uns peixes chegam e deu ruim, dá meia volta a volver e entra pela turbina e morre. Outros conseguem subir rio acima, passar aquele reservatório grandão e encontram uma área de reprodução, uma área de correnteza. Reproduzem. E só que o ovo não encontra a área berçária, ele vem descendo e cai no reservatório e morre. Então, essa questão das barragens ela é crucial para a vida dos peixes dos rios. Vou fazer uma pergunta que não sabe. Não, e ao mesmo tempo, olha que difícil, ela é extremamente impactante para a fauna aquática e, ao mesmo tempo, ela é muito necessária para a nossa espécie, em termos de produção de energia. No entanto, nós já sabemos que existem formas alternativas, né, de produção de energia. É nesse ponto que eu quero chegar. Não está no nosso script aqui, mas o bate-papo é muito solto e a gente não planeja exatamente as perguntas, não. Na medida que vão surgindo os ganchos, a gente vai dialogando. Eu te pergunto, há uma expectativa, uma grande luz, literalmente no final do túnel, ou no céu, que é energia solar, que pode, daqui a alguns anos, compensar essa perda causada pelas barragens dos rios, através da energia elétrica? Então, todo mundo já está observando que quase todos os telhados, né, ou 20% dos telhados das casas possuem energia solar, as placas solares. Né? O Brasil, a incidência solar é imensa, imensa. Né? Temos tecnologia para a produção das nossas placas solares, que é uma tecnologia, é uma tecnologia alemã. Hoje a China é um dos maiores, parece que é um dos maiores produtores de placa. Existe investimento nas universidades para a gente produzir a nossa própria tecnologia? Se existe, e eu creio que até exista, mas é muito pouco. Então, a gente fica na mão das grandes patentes, né? Mas que não inviabiliza a utilização. Aí temos também a energia eólica.
O Nordeste brasileiro, o vento é pulsante, tem muito. Temos também a energia das marés. Agora, mas temos um grande problema, que não temos como estocar essa energia. Esse é o grande problema. Né? Por exemplo, energia solar. Nós vamos produzir energia, muita energia durante o dia e à noite. Como é que fica essa situação? Então, já existem algumas linhas de pesquisa de estocar energia. Não existem grandes baterias. Está se pensando que tenha, mas estão tentando guardar linhas de pesquisa, guardando a energia sobre outra forma de mecanismo, que eu acho que vale a pena o ouvinte entrar na internet e pesquisar, senão a gente vai entrar num assunto muito mais amplo, de física. Eu já ia voltar já. Então, mas nós estamos no caminho certo, estamos atrás das energias renováveis, e uma coisa que tinha que se pensar desde já é em rios de preservação permanente. Rios que não pode, de maneira nenhuma, construir hidrelétrica. Esse rio aqui não dá. Por exemplo, esse trecho que vai de Além Paraíba até a Foz, o Rio Paraíba do Sul, adentrando no Pomba até Palmas, não deveria ter mais hidrelétrica alguma. Entendeu? Infelizmente, existe um empreendimento da Light para a região de Batatal, que vai fragmentar o rio, na região de Talcara. Tinha um em Cambuci e tinha um outro em Portela. Aí o rio vai se transformar no Rio Tietê. Vai ter pesca em Pádua? Não vai ter mais. Entendeu? Porque a gente quebrou o ciclo. Então, o impacto social e econômico. A gente está falando junto, demora um tempinho aqui. Os ouvintes da rádio que estão ligados aí, esse tema tão importante que é Piracema, acho importante, Guilherme, essa é uma questão que, logicamente, requer um maior tempo e não é exatamente o foco mais central da pauta, mas, logicamente, que preocupa muito. Mas que interfere completamente no aumento populacional das espécies que precisam fazer Piracema. Notadamente. Agora, o que me faz pensar é o seguinte: qual é exatamente a finalidade da cartilha educativa? É clara, é óbvia, é informar. Mas nós sabemos que as pessoas leem cada vez menos, ainda mais em papel. Você acha que esse público-alvo será atingido positivamente com essas informações da cartilha educativa? Quais os canais que vocês pretendem distribuir, tanto digitais quanto em papel? E como fazer essas pessoas lerem, entenderem a importância de se preservar os peixes menores na época da Piracema, para que eles mesmos não sejam atingidos negativamente quando for o momento ideal de pescar? Excelente pergunta, Néia. Esse é um grande desafio, né, que não só o Piabanha vai enfrentar, mas como muitas outras instituições enfrentam, né? Então, nós estamos pensando da seguinte forma: serem vários públicos. Aquele público estudantil, porque o filho do pescador, ele estuda, né? E estuda, é fato, ele tem acesso à leitura. Então, pode ser a mídia, as mídias sociais. Nem todos têm acesso a celular, né? Mas a maioria acredita-se que possui. Então, para esse público, são as mídias sociais. Para o público do pescador, uma determinada idade, nós vamos trabalhar junto com as colônias ou as associações. Então, essa repasse de informação vai ser através de comunicados via ao agente local, né? Porque quem sabe falar a linguagem do pescador é o presidente da colônia, é a diretoria da colônia. Uma vez capacitada a diretoria da colônia, né, o caminho fica mais curto, entendeu? A informação chega mais
aos seus associados. Basta um chamado do presidente da colônia para atrair o seu público até a sede da instituição, para que essa informação chegue até eles, né? E a gente discutir, né? Aprimorar aquelas informações. Não é nada engessado, é estática, é algo para ter um início, né? Na discussão. Guilherme, o tempo passa muito rápido, estamos no finalzinho do programa Microfone Aberto. Eu agradeço muito, novamente, a sua presença aqui com essas informações tão importantes para a manutenção do ecossistema, principalmente, e a pauta é sobre a piracema, em relação à conservação dos peixes menores. Gostaria que você fizesse ou um retrospecto, ou algumas considerações finais, para quem não pegou o início do nosso bate-papo, para que ele entenda agora o que é a piracema, a importância da piracema, e fique à vontade para concluir. Então, tá bom. A piracema é um fenômeno que acontece anualmente, né, na América do Sul. Vamos falar da América do Sul. Existem outros rios, né, ao longo do planeta também, que têm suas espécies que precisam migrar rio acima, mas vamos focar nos rios brasileiros, né? Quando o rio toma muita água, a temperatura aumenta, a água fica barrenta, o peixe nada em direção à parte superior do rio, e machos e fêmeas liberam os seus produtos sexuais, né? O ovócito, o espermatozoide. Quando o espermatozoide entra no ovócito, forma o ovo, e ali dentro começa a ter o desenvolvimento, vai virando o peixinho dentro do ovo. Num dado momento, ele bate tanta cauda, quando o ovo está descendo na massa d'água, que a casca do ovo arrebenta, o peixinho sai. Isso com aproximadamente 24 horas após a fecundação. Com 3 dias após o nascimento, esse peixinho já está com a boca formada, o estômago formado, o intestino e o ânus aberto, então ele já começa a comer. Para que isso aconteça, o peixinho teve que ir parar num ambiente propício, ou seja, às margens dos rios, a área alagada, que geralmente fica lá em Campos dos Goytacazes. Ali tem muitos alimentos naturais que cabem certinho na boquinha do peixe. Esse peixe vai ficar ali por algum tempo, alguns meses, vai se transformar num peixe maior, no mesmo formato dos seus pais, vai voltar para a calha do rio e vai subir o rio, num dado momento, 2 anos depois, e vai se transformar num novo reprodutor. E o ciclo está fechado. Dentro desse espaço de tempo, né, desse espaço geográfico, espaço de tempo, tem o ser humano convivendo ali. Uns praticando a pesca esportiva, pesca e solte, outros a pesca amadora, é aquele pescador que não vive daquilo, só quer pegar um peixinho para levar para casa, e o pescador artesanal, que é o profissional que vive da pesca. Então, os usos múltiplos relacionados da pesca são vários. E quando existe algum impacto, né, ao longo desse trajeto, que é o rio, a piracema deixa de existir. E, com isso, algumas espécies passam a não existir localmente ou regionalmente. São as espécies que precisam migrar rio acima, como a piabanha, o dourado, a corimatã, o piau vermelho, o piau branco, entendeu? E aqueles que não precisam desovar rio acima, mas precisam subir o rio, como o robalo, que são 2, o peva e o flecha, a tainha, que é a tainha cabeçuda, a tainha crioula, e também os crustáceos, como a lagosta de São Fidélis. Tendo a barragem, o bicho não sobe rio acima, deixa de frequentar o rio acima, ele fica extinto localmente, rio acima. Então, pessoal, o que nós podemos fazer, o que cada um pode fazer para termos um ambiente
sadio, porque o peixe faz parte desse processo. Se você exclui o peixe desse cenário, dessa paisagem, desse ambiente, vai deixar de existir, vai ter abundância de vegetação, que vai deixar o rio mal, que outras espécies vão começar a aumentar de população, que pode ocasionar outros problemas. Então, todas essas espécies, quando elas convivem com elas mesmas, elas se regulam, uma controla a outra. Então, o ambiente fica, teoricamente, equilibrado. Ora, tem muito mais peixe aqui, ora, tem muito mais peixes ali, mas sempre fica nessa balança, que não é assim, estática. Isso não funciona. O ambiente tem que estar assim, ó, se regulando. Então, o que nós podemos fazer? Jamais soltar uma espécie de outra bacia hidrográfica no rio que você mora. Jamais. É um crime ambiental. Mas eu gosto desse peixe. Cara, viaja para esse rio, deixa o dinheiro lá, naquela comunidade, né? E pesca lá e solte o peixe lá. Não faça isso, que é um crime ambiental. Evite, se você tem uma condição que te permita ficar parado, não pescar na Piracema, não pesque na Piracema, né? Se você tem a possibilidade de não pegar o peixe pequeno, não pesque o peixe pequeno. Pescou um peixe pequeno, solte o peixe pequeno. E, por fim, não jogue lixo no rio. E cobre do seu prefeito que ele faça o saneamento básico, que é um direito adquirido por todos. Todo mundo tem direito a um ambiente sadio, né? Nós não podemos pensar que a água que nós bebemos é a mesma água que a gente joga as nossas fezes. Isso não tem cabimento, não tem lógica. Então, cabe nós, enquanto eleitores, exigirmos do nosso prefeito, dos nossos vereadores, que eles corram atrás do saneamento básico para o nosso município. Guilherme, é muito importante ressaltar isso, que a gente está falando em âmbito regional. Essa região que você explanou até aqui, da Piracema, ela se inicia exatamente em que ponto e vai até que ponto e envolve quantas cidades, quantos municípios? Não, a Piracema ocorre, ela está dividida, né? Quer dizer, o período do defeso, que a Piracema não é uma política pública, a Piracema é uma política da natureza. Né? Um fenômeno natural. É um fenômeno. O período do defeso é uma política pública, correto, que foi desenvolvido pelo ser humano para preservar as espécies de Piracema. Então, como o Brasil é muito grande, com dimensões continentais, o que acontece na região norte não é a mesma coisa que acontece na região sul. Lá, a Piracema acontece num outro período. E aqui num outro período, no inverso. Tá? E aí, o que acontece? O IBAMA decreta a Piracema num período para aquela região e um período para essa região. Tá? Então, a nossa pega a região sul e a região sudoeste. É isso, exatamente, que eu queria que o ouvinte entendesse. Em relação às cidades, são muitas, não dá nem para falar todas. Né? No nosso trecho, né? Então, no nosso trecho que vai de Alê Paraíba, entra Friburgo até, porque tem o Rio Grande que desce de Friburgo, que forma o Rio dos Rios, que também é um rio que os peixes fazem a Piracema. Tem o Rio Pomba, que é o rio que vocês estão margeando. Mas a calha do Paraíba do Sul, Rio abaixo, vamos lá, Alê Paraíba, Carmo, Cantagalo, Itaocara. Na margem esquerda, Pirapitinga, Volta Grande, Estrela d'Alva. 3. Aí, adentrando Friburgo, aí pega Bom Jardim, Trajano de Moraes, Macuco, já estamos em 11. Aí vamos no Pomba, aí entra lá, que é Palmas, 12. Pádua, 13, Aperibé, 14. Aí Cambuci, 15, São Fidélis, 16, Campos, 17,
São João da Barra, 18. Aí entra Rio Muriaé, 19, Cardoso Moreira, 20, Italva, 21, Itaperuna, 22, Muriaé. Aí você vai vendo quantas cidades vivem desse trecho. E qual a importância da consciência, né, de cada representante de cada município em manter esse rio saudável e manter esse povo consciente da importância de não se pescar fora da época. Guilherme, a gente falou em tamanho, se a gente falar em peso, em centímetros, qual é o padrão a ser pescado? Então, cada espécie tem o seu mínimo e máximo. Não, vamos falar em tamanho mínimo, o máximo é mais complicado, vamos falar em tamanho máximo. Então, nós vamos apresentar esse estudo agora na cartilha. Ah, sim. Entendeu? Mas eu vou te perguntar, o peixe mais pescado... Com uma altura tal, você tem que usar a malha tal. Porque se usar uma malha pequena, você vai pegar o indivíduo imaturo, o novo, que não fez a primeira reprodução ainda. Então, é muito importante essa cartilha, porque ali, de acordo com cada espécie, o pescador vai saber se pode ou não tirar aquele peixe do rio. Exatamente. Ou devolvê-lo. Uhum. Exato. Acredito que fizemos um balanço aqui em relação aos pontos principais. Lógico que não será esgotada essa conversa, que ela depende de muitos detalhes. Você viu que eu estou fazendo perguntas aqui, como leiga mesmo, mas você ressaltou bem aí, e é importante, esse Brasil é gigante, a Piracema, nós estamos falando em relação às regiões que o Guilherme acabou de citar, né? Que é o período do defeso da nossa região. E isso vai variar de acordo com o clima e com outras questões ecológicas do Brasil afora, e mundo afora, digamos assim. Não é isso, Guilherme? Só para a gente entender que a Piracema é um recorte da nossa região nesse período de 5 de novembro até final de fevereiro. Exato. Tá. Agora, o pescador que está lá nos ouvindo, ele fica pensando, meu Deus, eu preciso tirar um dinheiro e agora não, tal. O que você diz para essa pessoa? Como que ela deve fazer imediatamente? Eu sei que não tem resposta pronta. Mas vamos pensar junto com ele. Eu acho que no braço não vai, na briga não vai. Eu acho que tem que modificar a política pública. Isso tem que... As associações têm que se reunir, se fortalecer, junto com a colônia se fortalecer ainda mais, porque ela é um ator fundamental dentro da sociedade, não é dentro só da sociedade do município, só da sociedade da pesca, não, dentro da sociedade do município, dentro da comunidade local, regional. Essa colônia levar o pleito para as confederações e as confederações fazer política pública em Brasília. É muito amplo, muito profundo. Exatamente. Agora, da mesma forma que as associações pleiteiam, as confederações pleiteiam. Mas o que está faltando para que isso vire uma política pública mais adequada ao pescador que está lá na ponta? Para que, quando decrete a Piracema, ele já receba a primeira parcela. Entendi. Decretou, ele recebe a primeira parcela. E aí ter uma fiscalização adequada, educada, né, para punir aquele que quebra a regra. Mas antes de ter a punição, tem que ter uma máxima divulgação, né, das consequências que é pescar na Piracema. Então, tem que ter um trabalho de sensibilização, não só um trabalho de punição. Né? Esse bate-papo nosso aqui, então, está vindo em bom momento para poder lembrar os pescadores que é hora de
apesar da dificuldade financeira, ter essa consciência de que se pescar é um tiro no pé. Se pescar é um tiro no pé. Né? E às vezes, mas ao mesmo tempo, se ele não pescar, o filho passa fome. Então, esse balanceamento é que precisa descobrir. O que coroou e predominou no nosso bate-papo do início até aqui, eu percebi, se eu estiver errado, você me corrija, por favor, é em relação a essa lacuna entre o início da Piracema na rede dessas regiões que você citou, que começa lá em Além Paraíba e vai Rio Pombo e pega aí, envolve vários municípios, essa questão do início da Piracema com o primeiro salário que esse pescador tem direito. Há uma lacuna e ele precisa sobreviver. O acordado é que ele receba 30 dias depois que foi decretado o período da Piracema, que já existe, que já é um equívoco muito grande. E, por ser um trajeto complicado, porque acho que precisa passar por 2 ministérios, acho que é Ação Social, e desculpa, mas eu sei que o Ministério do Trabalho é um, e tem um outro ministério. O que era para chegar em 30 dias, às vezes chega com 60, 90 dias de atraso. Aí isso já cai em descrédito, porque corrompe o que foi acordado. Entendeu? Então, esse é um grande problema. É muito complicado. Mas, então, estamos encerrando, infelizmente, porque tudo tem começo, meio e fim. O programa Microfone Aberto acontece todos os sábados, de 9 às 10 da manhã. Eu estou tendo a honra, um grande prazer de entrevistar o doutor em Ecologia e Recursos Naturais, Guilherme Souza, que também é diretor técnico do Projeto Piabanha. Guilherme, qual foi a pergunta que eu não fiz? O que está faltando para o ser humano ser mais sensível às causas ambientais e se intitular como um animal dentro mais uma espécie dentro dessa gama de espécies que convivem e precisam ter uma harmonia de equilíbrio harmonia e equilíbrio é redundante, né? Precisa ter um equilíbrio entre as espécies, né? O que falta para o ser humano ser sensível às causas ambientais? Fica como reflexão, então, porque é uma questão humana profunda que depende de muita sensibilidade para entender que nós somos nós somos todos desse coletivo que é o ecossistema, que é a sobrevivência humana e todas as demais espécies, seres vivos. Guilherme, um grande prazer falar com você. Muito obrigada pelas suas informações. Estaremos juntos a qualquer momento, quando você julgar necessário uma pauta através da rádio. Pegaram o nosso bate-papo no início, devem compartilhar e acompanhar através do site www.ritmo104.com.br e também através do Facebook da rádio, que é FM Pádua, e ainda através da minha fanpage, Pádua RJ Notícias. Eu sou a jornalista Neia Gesualdi, como disse, estou tendo a honra de terminar esse bate-papo com o Guilherme Souza. Um grande abraço para você, Guilherme, um bom final de semana para todos. Né, foi um prazer estar com você, né? E ouvintes, é extensivo aos seus ouvintes, né? E o Projeto Piabanha manda um abraço a todos vocês e, se possível, conheçam a nossa base de pesquisa, que fica lá no Campo de Semente, em Itaocara, e visitem o nosso Instagram, tá bom? Projeto Piabanha. Eu vou precisar desligar, porque está acabando a minha bateria. Tá bom, um abraço, Guilherme. Bom final de semana. Um abraço. Peço desculpas.
Celino, Areal e Materiais de Construção. Lança promoção. Areia 1 metro R$60. Levando 5 metros você paga apenas R$250. E mais, brita, parte elétrica e acessórios em geral para sua construção é no Celino, Areal e Materiais de Construção. Rua João Jasbic, atrás do Brezolão, bairro 17 em Pádua. Ligue ou chame no zap 22 981 61 90 87. Areal Celino, direção de Geraldo Celino e família. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Agora num espaço mais amplo, acolhedor e reservado. Na Rua Eugênio Leite Lima, número 100, na Climed, centro de Pádua. Agende sua consulta presencial online de segunda a sexta-feira no WhatsApp ou nos telefones 99800-3231 e 3851-3480. Melhores e maiores informações no site www.alandeaguiar.com. Consultório de Psicologia Clínica e Psicanálise do Dr. Alain de Aguiar Almeida. Vidraçaria e Serralheria Pádua Vidros. O serviço que você procura com a qualidade que você exige. Trabalhamos com vidros comuns, temperados, espelhos comum e bisotado, boques, portas e janelas, portões, armários de pia e esquadrias em alumínio em geral. Ligue e peça um orçamento sem compromisso. 22 98813 0596 98161 4730 e 98160 6722. Vidraçaria e Serralheria Pádua Vidros. Rua Projetada Quadra C, em frente à Igreja Metodista Campo Alegre, em Pádua. Direção de Ângelo e Leonardo. O que era bom, agora vai ficar excelente. Restaurante Recanto do Sabor em novo endereço, em frente ao Plano SAF, com muito mais espaço, conforto, excelente localização e a qualidade ímpar que você já conhece. Temos self-service sem balança a R$17,90, servindo uma vez com 2 pedaços de carne e com balança por apenas R$38,99. Também temos quentinhas grande e pequena. Disque Delivery 22 98183 2696. Restaurante Recanto do Sabor. Direção Tiquinho e Família. Uma família para servir a sua.